Amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, sua infinita misericórdia, seu caminhar tão maravilhoso que tem nos iluminado. Nesta noite estamos aqui mais uma vez, graças ao sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, graças à sabedoria a nós concedida pelo Espírito de sabedoria e revelação, para desfrutarmos de mais uma porção do livro de Atos dos Apóstolos, nessa noite, o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, dos versículos do 13 ao 26. Mas, antes de adentrarmos nessa porção, importante fazer um comentário acerca da sequência da mensagem anterior. Nós vimos, no sábado passado, a exposição do capítulo 13 de Atos, dos versículos de 1 ao 12, que dão conta da primeira viagem missionária realizada por Paulo e Barnabé. E importante com relação àquilo que foi apresentado, em especial o que se encontra no versículo 2 do capítulo 13 de Atos, que diz: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado." E aqui esse destaque, ele vai falar da questão da proeminência do Espírito Santo. Desde que nós começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, temos visto essa proeminência do Espírito Santo, homens cheios do Espírito, toda uma preparação, toda uma situação em que o Espírito Santo pode governar, pode realmente dizer aquilo que ele quer. E como é importante isso, meus irmãos, porque vemos comparativamente nos dias de hoje, e posso me valer do que se encontra lá em Apocalipse, nas cartas que João revelou às 7 igrejas. A última carta, direcionada à Laodiceia, ela tem uma situação ali um tanto como inadequada, que o Senhor diz que ele ali está à porta. E se alguns conceberem a questão das cartas direcionadas às igrejas, se conceberem numa questão cronológica, a última igreja, aquela igreja que trará o Senhor de volta, será a igreja em Laodiceia. E nós vivemos tempos, como ali está relatado, tempos em que o Senhor está à porta. E se assim o Senhor está à porta, o Divino Espírito Santo também. E o que eu quero dizer com isso? E como nós lemos aqui, todas as ações que ocorrem são por influência do Espírito Santo, são comandos do Espírito Santo. Mas por quê? Porque os servos do Senhor, estes homens que nós temos lido acerca deles, são homens que dependem do Senhor, são homens que jejuam, que oram, que colocam realmente no Espírito Santo a proeminência desse caminhar. E que o Senhor possa nos iluminar nos dias de hoje e fazermos a pergunta: se aquilo que fazemos foi mediante proeminência do Espírito Santo ou se, infelizmente, nasceu da nossa própria carne. Como temos visto nos dias atuais, muitos movimentos de fazer isso e aquilo, e perguntamos se esses movimentos nasceram realmente do Espírito Santo ou se são obra da carne. E aí, esta mensagem vem nos colocar nesse questionamento, que possamos realmente, com esse relato do capítulo 13, o que foi visto na semana passada e o que será visto hoje, e na sequência, nós perguntarmos ao Senhor: Senhor, temos realmente dado à igreja a proeminência do Espírito Santo? Temos realmente em nossa vida individual escutado a doce voz interior, ou temos atropelado, temos feito entristecido, temos feito apagar dessa obra do Espírito Santo? Que o Senhor nos ilumine e nos conduza. Nós não podemos, portanto, fazer a obra de Deus sem a direção do Espírito Santo. Ele nos foi enviado para estar para sempre conosco. Precisamos e dependemos da interveniência do Espírito Santo. Então, meus irmãos, com essas palavras iniciais, eu gostaria de que pudéssemos adentrar no conteúdo de hoje.
Então, pediria que os irmãos abrissem em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu vou fazer a leitura versículo por versículo e fazer o devido comentário. Então, no caso aqui, vamos para o versículo 13, cujo tema ali, iniciando o versículo 13, diz acerca de João Marcos volta a Jerusalém. Então, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, como comentário nesse versículo 13, ele dá conta de que o jovem João Marcos, né, como nós vimos lá no versículo 5 do próprio capítulo 13 de Atos, vindo na semana passada, esse versículo 5 diz assim: chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, essa primeira viagem missionária, participaram dela no início, é claro, João Marcos, né, como auxiliar, Paulo e Barnabé. E, assim, como foi relatado aqui, houve uma questão do retorno de João Marcos para Jerusalém. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que João Marcos desistiu dessa primeira viagem missionária? E aí, se formos pelo conteúdo, né, do que Lucas deixou aqui em Atos Apóstolos, nós não conseguimos descobrir qual o motivo, né, o porquê de João Marcos ter realmente desistido dessa primeira viagem. E os estudiosos da palavra, eles, acerca do assunto, eles conseguiram levantar 3 hipóteses com relação a esse abandono da missão, né, da primeira missão aí de Paulo e Barnabé, do acompanhamento como auxiliar de João Marcos. A primeira hipótese, meus irmãos, é que João Marcos, ele era primo de Barnabé. E quando saíram lá de Antioquia, na Síria, Barnabé era o líder daquela obra missionária. Porém, a partir do episódio ocorrido com o mágico Elimas, em Pafos, como nós vimos na semana passada, Paulo acabou assumindo o comando de tal empreitada. Isso se encontra lá no versículo 9. E, decorrente disso, é muito provável que tal troca de liderança pode ter trazido algum desconforto, constrangimento e até insegurança ao jovem João Marcos. Essa é a primeira hipótese, né? Uma insegurança, um desconforto, um constrangimento pela questão da mudança da liderança nessa primeira viagem missionária. A segunda hipótese da questão de João Marcos ter voltado para Jerusalém, abandonado essa viagem, é que essa viagem missionária ela acabou sofrendo uma modificação ao tomar direção para as regiões continentais, pelas montanhas da Panfilha e da Pisídia, ao invés de ficar apenas na direção das cidades costeiras ao nível do mar. Tal alteração de rumo acarretaria, consequentemente, maiores riscos e dificuldades, gerando insegurança. O jovem João Marcos possivelmente julgou um preço muito alto demais a pagar e, assim, inexplicavelmente desistiu da viagem. Então, essa segunda hipótese, ela trabalha com a questão de que João Marcos pensava que a viagem missionária seria dada a nível de cidades ali costeiras, ao nível do mar, cidades, às vezes, de deslocamento de uma cidade para outra, deslocamento sem muito perigos, não tendo problema de segurança, mas ele observou que houve essa mudança. Não seria mais objeto de que eles iriam pregar o evangelho em cidades costeiras. Eles iriam para a direção continental, iriam para locais de altitude, e aí na questão de que se deslocar para essas cidades correria muito risco, e aí realmente ele acabou com isso é uma hipótese, desistindo da viagem. A terceira hipótese, João Marcos, sendo judeu, ele ficou constrangido com a inclusão da viagem missionária para os gentios. A inclinação, desculpe. Ele ficou constrangido
com a questão de que essa viagem missionária acabou tomando uma inclinação de que ela seria direcionada para os gentios. E isso, provavelmente, por conta de seus escrúpulos religiosos, ele acabou oferecendo uma oposição a essa missão. Então, é importante aqui também destacar que, conforme se encontra lá em Atos 15, dos versículos 37 a 39, ali tem um relato de um rompimento que houve nas relações entre Paulo e Barnabé, e que tal rompimento pode ser melhor explicado se a desistência de Marcos tivesse sido causada pela oposição a que se pregasse o evangelho aos gentios. Então, isso é mais uma hipótese, né, que pode elucidar o porquê que João Marcos desistiu dessa viagem. Porém, mesmo com esse acontecimento, ainda é bom e importante dizer que nesse mesmo capítulo 15, o versículo 38, ali menciona, como lemos ali, está no versículo 38, a palavra afastar-se, que nesse caso ela também pode ser interpretada como um abandono ou deserção, que aí justifica o porquê que houve essa desavença entre Paulo e Barnabé, quando Barnabé quis, numa outra situação, de outra missão evangélica, inserir novamente João Marcos. Mas mesmo com esse problema do jovem João Marcos, né, a questão da sua imaturidade inicial, né, sua imaturidade inicial, apesar dessa situação ter ocorrido, é importante dizer que mais tarde João Marcos voltou a ser útil para o ministério de Paulo. Isso se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então, eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Então, diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, que é João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, essa questão inicial, graças ao Senhor, posteriormente foi resolvida. E João Marcos, já mais maduro, passou a colaborar com Paulo. Então, meus irmãos, isso é os comentários acerca do versículo 13. Agora vamos para o versículo 14. Diz assim o versículo 14: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. E aí, nós vamos agora, como foi falado, a questão da direção da obra missionária, vem essa pergunta: por que houve realmente uma mudança de direção nessa obra missionária? Que o que se parecia que ela ia se propagar por cidades costeiras. E aí houve uma mudança para as regiões continentais, regiões elevadas, no caso da Pisídia, né? E isso realmente é uma pergunta que deve ser feita. Por que eles não percorreram as cidades costeiras ao nível do mar e se lançaram às regiões continentais e montanhosas, a uma altitude de até 1.100 metros, e todos os riscos que tal percurso poderia trazer? Então, essa é uma pergunta que é feita e que a gente pode chegar a alguma resposta, né, com base no que os eruditos, né, pesquisaram. Então, a resposta a essa indagação, porque houve essa mudança de direção, ela é dada pela questão de que se supõe que Paulo estaria sofrendo de uma espécie de malária crônica, uma doença muito conhecida e temida entre os antigos gregos e romanos. Tal doença provocava sintomas de paroxismos muito doloridos e extenuantes, que nós conhecemos como crises epiléticas, juntamente com fortes e insuportáveis dores de cabeça. No caso, essas dores de cabeça, elas provocavam a sensação como se fosse um ferro em brasa varando a cabeça. E a febre, né? Que já que a doença, a malária é uma doença que se caracteriza com febre. Essa febre que apresentava era uma febre elevada, que acabou fazendo com que Paulo, para buscar algum alívio, deixasse o clima que o debilitava, ainda mais se assim permanecesse na região costeira.
e procurasse o clima frio, revigorante, que exalava no Planalto, região das montanhas. Apesar, no caso, mesmo optando por isso, da dura escalada envolvida, 1.100 metros de altitude, e dos perigos das estradas de acesso. E aí nós podemos comprovar essa questão da doença de Paulo e dessa mudança de itinerário. Temos algumas passagens que podem dar conta disso, e os perigos a ela inerentes. Isso se encontra lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 13, que nessa mudança de itinerário, Paulo acabou indo para a região da Galácia, né, da província romana da Galácia. Então, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 13, diz assim: e vós sabeis, isso ele está se dirigindo aos Gálatas, né, que é justamente esses que foram contemplados com essa missão, com essa visita missionária. Então, ele diz lá, em Gálatas 4, capítulo 4, versículo 13: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Também encontramos em 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos 7 e 8, que lá dizem assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, aqui ele também dá conta dessa doença que Paulo foi acometido, que ele aqui chama de espinho na carne. E 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que vai dar conta dos perigos dessa viagem. Então, em 2 Coríntios 11, 26, diz assim: em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Então, meus irmãos, mais ou menos é um apanhado que nós temos com relação a essa questão da mudança, né, do que seria a viagem missionária de Paulo e Barnabé, que em princípio seria pela região costeira, mas acabou sendo modificada para regiões montanhosas, no caso, a província romana da Galácia. E aí, continuando, podemos, como vimos ali no relato, podemos voltar lá em Atos capítulo 13, que nesse versículo 14, diz que Paulo e Barnabé, né, chegaram a Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga lá se assentaram. E aí podemos falar um pouco dessa sinagoga lá de Antioquia da Pisídia. Podemos dizer que a população judaica da dispersão havia construído uma sinagoga em Antioquia da Pisídia e familiarizado os gentios com os ensinamentos do Antigo Testamento. O começo da obra missionária de Paulo, assim como foi o de Pedro, como já vimos, foi inicialmente direcionado para os judeus. Porém, conforme verificamos em Atos, capítulo 15, 46, que vai ser objeto de estudo adiante, tal obra missionária foi destinada aos gentios. Importante aqui destacar que as sinagogas da dispersão, no caso, a daqui de Antioquia, da Pisídia, elas serviam de centro de ensino, fonte de ajuda para as necessidades da comunidade, local de reuniões e corte de justiça, fazendo parte da vida pública das comunidades gentias. E aí nós podemos, diante desse relato, saber que numerosos gentios frequentavam os cultos da sinagoga local, no caso, Antioquia da Pisídia. Eles observavam a lei e criam no Deus de Israel. Então, aqui podemos falar um pouco dessa estratégia de Paulo, né, em anunciar inicialmente o evangelho nestas sinagogas judaicas, onde judeus e prosélitos gentios se reuniam para ouvir e estudar a lei. Ali, naquele local, havia pessoas tementes a Deus e piedosas,
elas já estavam preparadas para receber a revelação de Deus por meio do Evangelho. Então, essa estratégia de Paulo, ela é muito adequada, né? Anunciar o Evangelho àqueles que já conhecem, aqueles que já têm algum lidar com a palavra de Deus, com o temor de Deus. Então, vejam como é importante essa estratégia aplicada por Paulo de visitar as sinagogas judaicas. E aí continuamos, vamos para o versículo 15. Versículo 15 do capítulo 13 de Atos diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, acerca desse versículo, é possível dizer que Paulo e Barnabé, eles então compareceram à reunião da sinagoga de Antioquia da Pisídia, que se realizava ali no sábado. Então, como todo sábado, havia reunião naquela sinagoga. Eles ali, naquele momento, eles sentaram e esperaram receber as boas-vindas deles a tal culto. E aí, nessa reunião, nesse culto, né, a liturgia dessa reunião, ela consistia inicialmente na leitura da lei, que no caso era o Pentateuco, e os profetas, que se encontravam, e esse texto, né, ele se encontrava na versão grega, era a Septuaginta. E Paulo e Barnabé, né, eles aguardavam, conforme nós lemos ali, eles aguardavam que, segundo o costume que havia, como visitantes que eles eram àquela sinagoga, eles aguardavam que eles fossem convidados a pregar um sermão relacionado com as porções das Escrituras que haviam sido lidas. Então, Paulo e Barnabé estão sentados ali na reunião na sinagoga, né, no sábado, na Antioquia da Pisídia, eles escutam o que foi direcionado em termos do que está escrito na lei, sobre os profetas, e estão aguardando que eles sejam despertados, a que possam dirigir a palavra aos irmãos que ali se encontram. E aí podemos agora passar para o versículo 16. O versículo 16 diz assim: e como vimos, né, no próprio versículo 15, houve realmente esse convite para que ou Paulo ou Barnabé dirigisse a palavra aos que ali se reuniam. Então vamos para o versículo 16, que diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. Então, acerca desse versículo, podemos dizer que era normal que em tais cultos surgisse algum barulho provocado pelas conversas locais das pessoas durante algum pequeno intervalo gerado. Daí a necessidade que teve de Paulo, ao se levantar, fazer com a mão um sinal de silêncio e, assim, pedir a atenção de todos para que se restabelecesse a ordem no recinto e ele, então, pudesse proferir a sua mensagem. E aí, com relação às suas mensagens, a sua mensagem que foi proferida, podemos dizer que, em suas palavras iniciais, Paulo demonstra que a ênfase do seu discurso é primeiramente dirigida aos judeus e, na sequência, aos gentios. Estes são tementes a Deus, que, de boa vontade, vão dar ouvidos ao que Paulo tem a dizer. Então, muito importante esse conteúdo que Paulo vai fazer aquele sinal para que as pessoas se calem, se coloquem realmente em respeito ao que vai ser dito. Ele vai falar que tanto os judeus que ali se reúnem, como os gentios, eles estão realmente dispostos a ouvir aquilo que Paulo tem para pregar. Então, há realmente um clima adequado para que Paulo possa dirigir a palavra àqueles que estão na sinagoga. E, acerca do discurso de Paulo, é possível fazer um resumo desse discurso, esse sermão de Paulo que foi proferido na sinagoga de Antioquia. Ele é uma extraordinária síntese da história de Israel. E aí,
Resumidamente, embora a gente vai tratar versículo por versículo, é importante aqui dizer que Paulo ele se dirige aos israelitas e aos prosélitos tementes a Deus, começando o seu discurso com o chamamento de Deus aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ele fala do cativeiro no Egito e da peregrinação por 40 anos no deserto, ocasião em que Deus suportou os maus costumes dos israelitas. Prosseguindo, Deus, de forma miraculosa, destruiu 7 nações poderosas que habitavam em Canaã e deu esta terra a Israel por herança. Depois de instalar os israelitas em Canaã, Deus deu-lhes juízes para liderá-los, mas o povo, desejando imitar as nações pagãs ao redor, queria um rei. Então, Saul lhes foi dado. Como Saul não era reto diante de Deus, o Senhor levantou Davi, homem segundo o seu coração. Da descendência de Davi, Deus trouxe a Israel o Salvador do mundo, que é Jesus de Nazaré. Então, Paulo se dirige aos judeus e prosélitos da sinagoga de Antioquia da Pisídia, fazendo uma poderosa aplicação da sua mensagem ao mostrar que o povo de Jerusalém e as autoridades judaicas não reconheceram Jesus e nem entenderam a mensagem dos profetas, que era lida todos os sábados nas sinagogas, já que condenaram o Messias que lhes fora prometido. Entretanto, ao fazerem isto, cumpriram tudo aquilo que estava escrito acerca de Jesus. Então, meus irmãos, isso aqui é apenas um resumo, né, de toda a fala de Paulo, de todo o sermão de Paulo, e agora nós vamos, versículo a versículo, trabalhar em cima desse discurso de Paulo. Então, vamos agora ao versículo 17. O versículo 17, que vai, no caso, dar a sequência ao discurso de Paulo, ele diz assim, Atos capítulo 13, versículo 17. O Deus deste povo, de Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Então, aqui, de forma semelhante à defesa que foi apresentada por Estevão perante o Sinédrio, como nós vimos lá em Atos capítulo 7, Paulo inicia o seu sermão expondo o conteúdo da história da nação de Israel. Ele declara nesse discurso, primeiro, que Deus, o único e verdadeiro, é o Deus de Israel, como também deixa bem claro que Deus chama o povo de Israel de povo seu. Aí, no caso, incluídos os que ali o adoravam naquela sinagoga local de Antioquia da Pisídia. Na sequência, Paulo declara que Deus escolheu nossos pais, querendo com isto dizer que é Deus quem faz a escolha e não o homem. Deus, então, escolheu os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, conforme nós podemos constatar que se encontra em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 37, e Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15. A graça da eleição de Deus alcançou aquele povo de Israel. Em sua vontade e em seu propósito eterno, Deus escolheu Israel quando esta nação ainda sequer existia, assim como escolheu Paulo. Isso se encontra lá em Atos capítulo 9, versículo 15, e Atos capítulo 22, versículo 14. E também como pré-ordenou Cristo antes da fundação do mundo, conforme se encontra lá em Lucas capítulo 9, versículo 35, Lucas capítulo 23, versículo 35 e Atos capítulo 3, versículo 20. Então, continuando, Paulo
faz referência aos descendentes de Jacó, que se tornaram uma nação no Egito. Com o tempo, os israelitas foram desprezados pelos egípcios e reduzidos à condição de escravos. Mas Deus proveu o devido livramento e, com braço poderoso, libertou o seu povo do jugo da escravidão, tirando-os do Egito por meio de sinais e milagres. E agora, meus irmãos, vamos passar para o versículo 18. O versículo 18, ele diz assim: E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Então, acerca desse versículo, é possível dizer que depois de Deus ter guiado o seu povo para fora do Egito, ele continuou a ser o provedor. Durante 40 anos no deserto, diariamente, Deus lhes deu comida na forma de maná, como se encontra em Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Lhes supriu de água, conforme Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Impediu que suas roupas e sandálias se desgastassem, conforme se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4, e Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. E os protegeu dos inimigos, conforme se encontra em Êxodo, capítulo 17, os versículos de 8 a 13. Deus, então, carregou o seu povo escolhido da mesma maneira que um pai carrega seu filho, conforme nós vemos que se encontra também esse mesmo que aqui foi lido em Deuteronômio capítulo 3, versículo 1. Mas, infelizmente, apesar dos milagres, dos cuidados, da proteção, da bondade e do amor do Senhor, os israelitas, infelizmente, como já disse, murmuraram, reclamaram e rejeitaram a Deus. No deserto, por 10 vezes, eles desobedeceram ao Senhor e o testaram. Isso se encontra lá em Números, capítulo 14, versículo 22, que eu vou fazer a leitura. Então, Números, capítulo 14, versículo 22, diz assim: Certamente, desculpe, Números, só encontrar aqui, Números, capítulo 14, versículo 22. Números 14, 22. Diz assim: Nenhum dos homens que, tendo visto minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, vou repetir, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Porém, mesmo assim, Deus, em sua infinita misericórdia, continuou a cuidar deles durante os 40 anos no deserto. E aí nós vamos agora para o próximo versículo, lá do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, o versículo 19. Versículo 19 que diz assim: E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Então aqui, Paulo relata que não foram os israelitas, mas Deus quem conquistou Canaã, expropriando e destruindo seus habitantes. As 7 nações foram as seguintes: os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Isso se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Vou fazer a leitura. Então, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Quando o Senhor teu Deus
te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, mostrando aqui que não foi realmente por obra deles, mas por interveniência de Deus. Sem tal, não seria possível essa conquista. E aí, prosseguindo, aqui, ainda nesse versículo, né, Paulo faz referência ao cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que se encontra lá em Gênesis, capítulo 15, os versículos do 18 ao 21. Eu vou fazer a leitura dessa promessa que foi dada a Abraão. Gênesis, capítulo 15, dos versículos 18 ao 21. E diz assim, Gênesis, capítulo 18, só um pouco. Gênesis 18, Gênesis, capítulo 15, do 18 ao 21. Gênesis 18, do 15 ao 21. Então, Sara, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadimoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. E aí podemos agora dizer que essa promessa que foi dada a Abraão, de dar a terra aos seus descendentes por conta da aliança que ele ali estabeleceu. Então, séculos mais tarde, quando a conquista havia sido completada, Josué distribuiu a terra prometida entre os israelitas, tribo por tribo. E isso nós podemos comprovar, se encontra no livro de Josué, dos capítulos 14 ao 21, que dão conta de que quando essa conquista ela encerra, agora a questão, ela foi completada, agora a questão de que Josué tem por missão distribuir essa terra prometida, cumprindo aquela promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis capítulo 15, do 18 ao 21. E agora, meus irmãos, vamos voltar para Atos capítulo 13. Então, Atos capítulo 13, agora, no caso, o versículo 20. Então, Atos capítulo 13, versículo 20, que diz assim: Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então, aqui, Paulo fornece um número arredondado de 450 anos para o período que começa com Jacó e seus filhos entrando no Egito e termina com os israelitas recebendo sua herança em Canaã. Deus havia dito a Abraão que sua descendência seria oprimida numa terra estrangeira por 400 anos. Isso se encontra lá em Gênesis, capítulo 15, o versículo 13. Então, Gênesis, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Então lhe foi dito, sobe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, conforme as escrituras comprovam, esse período de 400 anos foi predito e ele se inclui na contagem dos 450 anos. Então, o primeiro período de 400 anos, que foi o período em que o povo hebreu esteve oprimido no Egito.
Acrescente-se a esse número de 400 anos, os 40 anos que os israelitas passaram no deserto e, por fim, mais 10 anos, tempo que levaram para finalmente conquistarem Canaã, totalizando assim os 450 anos que foram mencionados por Paulo nesse versículo. E ainda acerca desse versículo 20, podemos dizer que, apesar da desobediência quanto mais de Israel, Deus continuou a prover direção espiritual para o seu povo, conforme se encontra lá em Juízes, capítulo 2, versículo 16, através de 6 juízes menores, que foram Sangar, Tola, Jair, Ibissã, Elon e Abdon, e 6 juízes maiores, que foram Otniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. E aí, com relação a essa questão, né, da desobediência quanto mais, por Deus ter feito uma aliança com eles, jamais Deus poderia realmente deixar de manter sua promessa de cuidar do seu povo. Paulo, na sequência, menciona aqui o nome de Samuel, chamando-o de profeta. Então, no próprio versículo 20, vamos voltar lá em Atos capítulo 13, o versículo 20, lá diz, né? Depois disso, lhe deu juízes até o profeta Samuel. E aí, acerca de Samuel, né? Podemos dizer que Paulo menciona o nome de Samuel, chamando ele de profeta. E aí, embora Deus tenha chamado Samuel para servi-lo como sacerdote e profeta, isso se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 20, o comissionou para ser o profeta que servisse no período de transição entre os juízes e os reis de Israel. Samuel, ele teve que ser o líder dos israelitas que rejeitaram Deus como seu rei e assim pediram um rei humano, conforme nós já sabemos. E agora nós vamos para Atos, capítulo 13, o versículo 21. Então, o versículo 21 diz assim: Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então, aqui, acerca desse versículo 21, aqui nós podemos dizer que Deus, né, com relação a essa pressão que houve, de que o povo realmente hebreu queria que fosse designado um rei, né, assim como as nações pagãs tinham, Deus acabou nomeando Saul, contrário à sua vontade. Deus nomeou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, para que fosse o rei de Israel. E na sequência, agora nós vamos para o versículo 22. O versículo 22, ele diz assim: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, acerca desse versículo, Saul, como nós vimos, infelizmente, ele descumpriu as instruções de Deus, colocando-se acima da lei, e o Senhor acabou por o rejeitá-lo, destronando ele. Então, Deus orientou Samuel a ir até a casa de Jessé, da tribo de Judá, em Belém, e ungir ali Davi, rei de Israel, conforme se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 16, os versículos de 1 a 13. O que levou ao cumprimento da profecia de Jacó, de que o cetro não se apartaria de Judá. Isso se encontra lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Então, Gênesis, capítulo 49, versículo 10, que eu vou fazer a leitura, dá conta
do que Jacó, o discurso de Jacó, né, profético de Jacó, e ele ali levanta essa questão com relação à tribo de Judá. Então, só encontrar aqui, Gênesis capítulo 49, o versículo 10, que diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então veja todos esses acontecimentos, né? A saída de Saul, que foi destronado, Saul que era da tribo de Benjamim, e agora a questão de que Deus, né, vai ungir lá na casa de Jessé o seu filho Davi, ungir rei, e tudo isso para que o cumprimento daquilo que foi falado por Jacó acontecesse. Davi é da tribo de Judá e aqui está cumprindo aquilo que foi predito por seu pai, Jacó. O cetro, aquilo que foi predito por Jacó, né? E foi: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, esse ungido, né, esse que foi Davi, ele deveria realmente, para que essa profecia pudesse ser cumprida, ele deveria ser da tribo de Judá. Então, aquela rejeição que houve a Benjamim, a Saul, que era da tribo de Benjamim, ela, consequentemente, ela, tudo o que aconteceu foi para que essa profecia pudesse realmente ser cumprida. E agora passemos para o versículo 23. Então, Atos Apóstolos, capítulo 13, versículo 23. Diz assim: da descendência deste, conforme promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, Jesus de Nazaré descendeu, como nós vimos, da linhagem real de Davi, conforme Mateus demonstra claramente na sua genealogia. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versículos do 1 ao 17, que nós só vamos passar bem alto, vou só fazer referência. No caso, Mateus, capítulo 1. Então, Evangelho de Mateus, primeiro capítulo, ele dá conta do livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus aqui, na sequência, ele foi realmente comprovando que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Então, maravilhosamente, todas as profecias foram cumpridas. E Jesus Cristo realmente descendeu da linhagem real de Davi, conforme nós podemos comprovar lá em Mateus capítulo 1, dos versículos do 1 ao 17. Nosso Senhor certamente cumpriu as Escrituras, que previram a descendência real do Messias, conforme se encontra lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então, Miqueias, só encontrar aqui, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu, Belém Éfrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Também a questão da descendência real do Messias se encontra lá em Mateus, capítulo 2, os versículos 5 e 6. Então, Mateus, capítulo 2, versículo 5, diz: em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. E aí também encontramos
essa questão da descendência real do Messias? Em Lucas, capítulo 2, versículo 4. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 4. E diz assim: José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. E por fim, conforme consta nas Escrituras, a questão da descendência real do Messias. O livro de João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 42. Então, João 7, 42. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Desculpe, eu acabei lendo errado, me perdoe. Capítulo 7, versículo 42, me perdoe. Versículo 42, então. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Então, a comprovação realmente que nosso Senhor cumpriu as Escrituras que previram a descendência real do Messias, conforme vimos nesses textos. E agora vamos para o versículo 12 de Atos, capítulo 13. Versículo, no caso, o 24. Então, Atos, capítulo 13, versículo 24. E diz assim: Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Então, acerca desse versículo, pode-se dizer que antes de Jesus vir, João pregava. E João Batista era aparentemente conhecido entre os judeus e os tementes a Deus na Palestina e nas regiões da dispersão. Então, João Batista, aquele que veio ser o precursor, aquele que lançaria realmente as bases da vinda do Senhor, ele não era só conhecido entre os judeus ali da localidade, judeus ali da Palestina, mas também aqueles que estavam espalhados nas regiões da dispersão. Então, a figura de João Batista é uma figura muito pública, muito conhecida, muito popular. E aqui Paulo, ele observa, né, segundo a sua pregação, que João Batista, o precursor de Jesus, ele pregava uma mensagem de arrependimento e de batismo. João Batista, ele proclamou esta mensagem a todo Israel. E aí podemos incluir os fariseus, os saduceus, as multidões, os cobradores de impostos e soldados, e até mesmo a Herodes Antipas, conforme isso se encontra lá em Mateus, capítulo 3, dos versículos 7 ao 12. Então, Mateus, capítulo 3, dos versículos 7 ao 12, diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E podemos também ver a questão
da pregação de João Batista, conforme se encontra também em Lucas, capítulo 3, os versículos de 7 a 20, que farei a leitura. Então, Lucas, capítulo 3, versículos do 7 ao 20. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, esses versículos que foram lidos, eles dão conta realmente do alcance da mensagem de João Batista, né? O alcance a todos de Jerusalém, incluído realmente cobradores de impostos, soldados e até mesmo Herodes Antipas. E agora nós podemos ir para o versículo 25 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então, versículo 25, que diz assim: mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então, acerca desse versículo, a tarefa de João Batista era apenas temporária, já que, com a chegada de Jesus e o início do seu ministério, o seu trabalho de pavimentação estaria concluído. Durante seu breve ministério, João Batista teve de responder às perguntas que os sacerdotes e os levitas lhe faziam em relação à sua pregação. Ele, de modo enfático, declarou, como vimos, que não era o Cristo e, desviando o mérito de si próprio, disse que não era digno nem mesmo de desatar a sandália daquele que viria depois dele, conforme se encontra lá em Marcos, capítulo 1, versículo 7, e João, capítulo 1, versículo 27. E aqui, meus irmãos, Paulo emprega essas bem conhecidas palavras proferidas por João Batista para, na sequência, apresentar Jesus de Nazaré à sua plateia. Ele, com esse relato, comunica a notícia de que o anúncio de João Batista acerca da chegada do Messias é verdadeiro, pois ele veio na pessoa de Jesus Cristo.
Então, vejam a total proeminência do Espírito Santo em iluminar Paulo em todo esse discurso, cujo objetivo é demonstrar que Jesus Cristo, aquele que foi rejeitado pelo povo de Israel, pelos que estavam em Jerusalém, pelas autoridades, ele é realmente o Messias. Então, Paulo tem todo esse cuidado, ungido pelo Espírito Santo, para provar, demonstrar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias prometido, aquele que veio e que, infelizmente, os seus o rejeitaram. E agora nós vamos passar para o último versículo, né, que é o versículo 26, que diz assim: Irmãos, descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Então, acerca desse versículo, Paulo está tentando aqui convencer esses que estão reunidos na sinagoga, né, tanto judeus como aqueles prosélitos, a serem realmente despertados, a não agirem da mesma forma com que o povo de Jerusalém fez com relação a Jesus Cristo. Paulo aqui está realmente fazendo com que eles possam ser convencidos de que Jesus Cristo é realmente o ungido, o Messias, o prometido, o Salvador. E que essa mensagem possa realmente, com a obra do Espírito Santo, fazer com que aqueles que estão ouvindo possam ser despertados a não adotar o caminho que foi adotado por aqueles lá de Jerusalém, que infelizmente rejeitaram o seu Cristo e o crucificaram. Então, meus irmãos, com essa mensagem, com essa exposição, eu fecho aqui o versículo 26 e na semana que vem vai ser dada uma sequência, porque essa pregação ela ainda continua. Mas o objetivo, realmente, como foi visto, é que aqueles que se encontram naquela sinagoga de Antioquia possam ser iluminados, possam ser realmente levados a crerem que Jesus Cristo é o Messias, é o ungido. Jesus de Nazaré, o enviado de Deus, é aquele que cumpre as promessas, é aquele que é o Salvador, e que eles não adotem o mesmo procedimento que foi adotado por aqueles de Jerusalém. Então, assim encerra as palavras, que Jesus nos conduza, nos ilumine e nos traga realmente aos dias de hoje essa questão tão importante do iluminar do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, mesmo hoje em dias difíceis, mesmo hoje, se estivermos realmente na condição da igreja em Laodiceia, que o Senhor possa sempre nos confortar e nós possamos ter realmente uma relação em que Ele habita dentro de nós e Ele tem a proeminência de mostrar aquilo que é a sua vontade, que nosso serviço à igreja seja um serviço em obediência à voz do Espírito Santo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.